Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Voltando aí com uns vídeos pra vocês. Faz bastante tempo que eu não solto vídeo aqui no canal, mas decidi gravar aí um vlog da minha semana. Fui gravando e fui juntando tudo pra poder postar aqui pra vocês. Comecei organizando a casa, dando aquele tapinha assim na casa. Não foi faxina, só mais uma organização pra poder manter a nossa semana. Quinta-feira e foi dia de comprar frutas e verduras aqui pra casa. Geralmente a gente gosta de ir na feira, né? Mas nesse dia tava com bastante promoção aqui nesse mercado que se chama Reinberg e decidimos pegar tudo por lá, gente. Eu gosto muito de lá porque eu acho que lá as verduras e as frutas são bem selecionadas e bem melhores do que na feira. Só que na feira é um pouco mais barato, com certeza. Depois também demos uma passadinha no Atacadão para repor algumas coisas que estava faltando. Na sexta-feira é o dia que eu me inspiro mais aqui em casa para poder fazer receitas. E nesse dia eu resolvi fazer um bolo de banana, porque já tinha essas bananas aqui na geladeira que tava perdendo já. E aí eu não queria deixar estragar mais, né, para jogar fora. Então eu falei, vou fazer um bolo de banana com aveia, que eu sei que todo mundo vai comer assim dessa forma. Comecei separando aí, ó, 3 claras para poder bater elas e deixar em ponto de neve, tá? E separei as 3 gemas ali junto com as bananas que tava perdendo. Como vocês viram, eu amassei a banana, né, dentro da bacia mesmo da batedeira. Depois acrescentei aí 250 gramas, mais ou menos, né, de aveia. A minha chegou ali a 247 gramas, mas basicamente 250 gramas de aveia fina, tá, em flocos finos. Pode ser farinha ou pode ser flocos finos. Eu prefiro a farinha de aveia. Depois eu coloquei meia xícara de óleo. Uma xícara e meia de açúcar e bati bem, tá? Aí também tinha essa meia maçã na geladeira perdendo, que alguém abriu e deixou lá e tava já querendo ressecar. Então eu falei, vou colocar também essa maçã junto, porque fica muito gostoso, gente. Bolo de aveia com banana e maçã. Untei a forma apenas com margarina, mas você pode polvilhar um pouquinho de açúcar, mas é da sua opção. Acrescentei aí, ó, uma colher de fermento para bolo. Juntei as claras com aquela massa que a gente bateu já do bolo. E nessa hora, gente, é pra você mexer com bastante delicadeza, tá bom? Pra massa não perder o ar. Porque a gente bateu as claras separadas justamente pra massa ficar mais fofinha, mais levinha. Então, se você bater muito rápido, de qualquer jeito, vai acabar tirando todo esse ar da massa e não vai ter adiantado nada.
Depois disso, é opcional, você pode colocar umas bananas assim por cima, polvilhar um pouquinho de canela, mas é da sua preferência, tá? Da sua opção. E é isso, só levar pro forno pra assar a 180 graus, tá bom? Mais ou menos aí uns 30 minutinhos. E ficou assim, ali deu uma leve douradinha a mais, mas não queimou, tá? Mas, gente, ficou muito fofinho, o bolo tava assim, se desmanchando. Dava pra você comer de colher tranquilamente. Para a próxima receita, você vai precisar de 1,5 xícaras de água. A primeira eu coloquei fervente, a segunda eu coloquei em temperatura ambiente, meia xícara de óleo, 2 colheres de açúcar, meia colher de sal, um pacotinho de fermento biológico, e aí eu coloquei tudo na panificadora e coloquei na opção 10, que é a opção de pizza, tá? Porque ela somente mistura, ela não vai assar nem nada, somente mistura e põe a massa para crescer. Deixei a massa misturar ali um pouco, né, a parte líquida ali e tudo mais, e depois vim acrescentando a farinha de trigo. Gente, vocês precisam experimentar essa farinha de trigo dessa marca Venturelli. Pra mim, ela é uma das melhores que tem, gente. Ela é bem fininha, branquinha, sabe? Claro, ela é um pouquinho mais cara, mas nada demais, não chega nem em 15 reais. Mas, gente, em comparação a essas marcas um pouco mais baratas, tipo de 2, 3 reais, faz muita diferença. Pelo menos eu já senti muita diferença dessa farinha de trigo para as outras mais em conta. Essa, assim, fica a massa muito fofinha, cresce muito o pão, assim, ela, tipo, cresce realmente, gente, muito bem a massa. As outras eu sinto que a massa fica um pouco mais pesada, sabe? E tem uma dificuldade a mais para crescer. Então, só testa essa farinha de trigo e depois vocês me contam o que vocês acharam. Para poder fazer o recheio do pão, eu decidi fazer o recheio de calabresa, mas com a mesma massa, gente, eu usei também para poder fazer esfirra fechada, tá? Então, com a mesma massa que eu passei para vocês, com a mesma receita da massa que eu passei para vocês, vocês podem fazer pão recheado, vocês podem fazer esfirra fechada ou esfirra aberta, enroladinho de salsicha, beirute, enfim, gente, essa massa é pra vocês fazer tudo, tá bom? Vou deixar todos os ingredientes, todas as receitas aqui embaixo na descrição do vídeo. É só vocês procurarem na descrição que tá tudo aí embaixo, tá bom? E aí eu coloquei assim, ó, calabresa, bastante cebola e um pouquinho de catupiry, tá? Enrolei a massa e coloquei nessa forma redonda, gente, porque eu queria um formato diferente, né? Eu sempre faço na forma quadrada, dessa vez eu fiz na redonda. Fiz um cortezinho assim em cima só para poder dar uma diferenciada. E ficou assim, deu pra fazer, gente, 2 massas de pão, ó, como vocês viram, eu fiz 2 massas e coloquei na mesma forma, então, quando elas cresceram depois, elas se uniram. E antes de levar pra assar, eu pincelei um pouquinho de gema de ovo em cima, coloquei orégano e foi só isso. Para o recheio das esfirras, eu usei aí 1 quilo de carne moída, tá bom? Mas você pode fazer só com meio quilo, gente. Eu fiz com 1 quilo e sobrou muita carne, mas claro que não vou perder a carne, né? Eu congelei para poder fazer outra coisa. E você precisa temperar ela da maneira que você quiser, tá bom? Coloquei aí lemon pepper, coloquei cominho, colorau, e o segredo de uma boa esfirra é você colocar bastante limão, porque o limão é que vai cozinhar a carne, tá bom? Porque a gente vai colocar essa carne dentro da esfirra crua, tá bom? Não precisa refogar a carne para colocar na esfirra, você vai colocar ela somente crua e o limão que vai fazer todo o trabalho de cozinhar essa carne, tá bom? Coloquei também cebola, tomate. Gente, o tempero é da sua preferência, você pode colocar milho, enfim. Coloquei também bacon, tá? Porque o bacon assim, ó, bem pequenininho, mas aí o bacon você precisa sim fritar, tá? Antes. Coloquei o bacon, coloquei sal. O bacon é pra poder dar aquela defumada a mais, sabe, na carne. E aí é só misturar bem, gente. Pode misturar bem. Se você sentir que sua carne ficou com muito suco de limão, você pode colocar sua carne em alguma peneira e deixar ele escorrer um pouquinho, tá? E, gente, pra poder fazer a esfirra é bem fácil. Abre a massa, pega alguma coisinha aí redonda, sabe? Um potinho, um copo maior, corta aí a massa, coloca o recheio no meio.
E para fechar, você fecha a parte de baixo, fecha a lateral de um lado e fecha a lateral do outro lado, formando um triângulo, tá bom? Depois, só você der essas apertadinhas, coloca numa forma. E dica, gente, unta a forma com um pouquinho de óleo, assim, um pouquinho de farinha de trigo, porque depois na hora de lavar você vai agradecer, tá bom? Passa um pouquinho também de gema em cima das esfirras. Coloquei também um pouquinho de orégano e aí é só levar para assar, gente. E ficou maravilhosa, gente. A massa ficou bem levinha, ficou com aquele gostinho bem assim de limão, sabe? Com um toque de defumado no fundo por conta do bacon, né? Gente, eu amei, ficou uma delícia. E o nosso pão ficou assim, ó. Cresceu muito, gente. Só testa essa farinha que vocês vão amar também. Dá também pra fazer o que, ó? Essa plantinha. Eu já li embaixo da escada, ó. Embaixo dele. Domingo foi dia de ir lá pra obra. A gente aproveita dia de domingo, que é o dia que o Rafael tá em casa de folga, pra poder nos ajudar a encher as vigas lá de casa, né? Porque só eu e meu pai, gente, dá pra encher, dá, mas dá mais trabalho, né? Porque tem que ficar mexendo a massa, e enche a lata, leva a lata, e tem que ficar um em cima do andaime pra não poder ficar descendo toda hora, né? Então, quando tá nós três, é bem mais fácil. E aí, a gente tá enchendo todas as vigas da casa, gente. Praticamente já enchemos todas, graças a Deus. Já tá bem caminho andado. Depois que terminarmos de fazer as vigas, a gente vai montar a escada lá de fora da minha sacada. Não sei se vocês lembram, né, dessa escada que eu falei no último vídeo aí que eu fiz um tour lá pela obra. Eu falei dessa escada. Então, o próximo passo vai ser montar essa escada para poder comprar a laje, né, para poder a gente bater aí a segunda laje da nossa casa. E graças a Deus tá tudo andando assim nos conformes, tá tudo indo muito bem. Radical da cidade deve ser livre.
esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e me seguir nas minhas redes sociais. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!